porque aí os alunos que não puderam assistir podem depois, né? Bom, gente, podemos começar então? Vamos lá, 7 horas em ponto, né? Vocês sabem que eu gosto da questão da pontualidade. Primeiramente, uma boa noite a todos que aqui estão. Agradeço a presença do nosso ilustre escritor Alberto Mussa, que gentilmente, né, graças ao contato do nosso querido amigo em comum, Antônio Torres, deu seu sim para estar nesse expoente da literatura. Eu vou explicar para o Alberto Mussa, vou apresentar o Alberto Mussa para vocês, mas eu vou explicar o que é o expoente da literatura, até para ele entender, né? Nós temos expoentes da literatura há 14 anos. Há 14 anos nós fazemos esse evento que acontece 3 vezes no primeiro semestre, 3 no segundo. Fevereiro, março... Não, perdão. 4 vezes no primeiro, 4 no segundo. Fevereiro, março, abril e maio. E no segundo, agosto, setembro, outubro, novembro. E antes da pandemia sempre foi presencial, né? A gente trazia escritores, a gente traz pessoas para conversar com a gente, e a pandemia expandiu uma possibilidade absurda, porque nós começamos a utilizar a TV UCP, que neste momento não está sendo usada. Eu estou com alguns alunos presentes aqui de uma disciplina chamada Projetos de Atividades de Extensão, que visa palestras semanais, e o Expoente da Literatura é uma dessas palestras que acontecem na programação fixa. E dos eventos fixos da universidade é o mais antigo, é o Expoente da Literatura. E na TV UCP, a gente sempre fez com autores, conversando sobre lançamento de livros, conversando sobre, fazendo resenhas sobre os livros, como vai ser o seu com a Hipótese Humana. E o Antônio Torres, ele esteve presente conosco presencialmente aqui umas 2 vezes, que ele mora aqui em Petrópolis, né? E no último, quando ele lançou o último livro dele, Da Querida Cidade, ele fez pela TV UCP. E aí ele ficou maravilhado, porque o alcance foi muito grande. Foi quando ele me passou, e logo depois nós fizemos com a Ana Maria Machado. Mês que vem vai ser com o Sérgio Rodrigues, né? Sim. E agora você. Então, agradeço imensamente a sua presença, agradeço a sua generosidade, né, pelo seu sim. Eu agradeço. Tá? Estamos aqui com os alunos de letras, só temos alunos de letras. Como eu disse para você, como hoje choveu, nós não estamos com a turma cheia, porque muitos acho que ficaram com medo de sair de casa com o temporal que, mais uma vez, caiu sobre Petrópolis, mas, graças a Deus, não tivemos grandes consequências hoje em Petrópolis. Eu vou fazer a apresentação para os alunos aqui de quem é o Alberto Mussa. Acredito que dispensa maiores apresentações para nós do mundo das letras, mas como fica gravado, eu acho muito importante essa questão formal, né? Alberto Mussa nasceu no Rio de Janeiro em 1961. Sua ficção abarca o conto e o romance, com destaque para o Compêndio Mítico do Rio de Janeiro, série de 5 novelas policiais, uma para cada século da história carioca. Recriou a mitologia dos antigos tupinambás, analisou a gênese pré-histórica dos mitos sobre a origem do fogo, traduziu a poesia árabe pré-islâmica e escreveu, com Luiz Antônio Simas, uma história do samba de enredo. Estudado na Europa, nos Estados Unidos e no mundo árabe, sua obra está publicada em 19 países e 16 idiomas. Os romances, e aí, por favor, me corrija se eu cometer algum erro, 1999, o Trono da Rainha Ginga, 2004, O Enigma de... Kiaf, que a gente pronuncia? Caf. Obrigado. 2006, O Movimento Pendular, 2011, O Senhor do Lado Esquerdo, 2014, A Primeira História do Mundo, 2017, A Hipótese Humana, 2018, A Biblioteca Elementar. Esqueci algum romance? Não, acho que não. Só eu acho que hoje eu não concordaria com a classificação que foi feita do movimento pendular, né? Isso aí é uma classificação que as editoras fazem por conta acho que do catálogo e tal, da Biblioteca Nacional, tem uma coisa lá, uma inscrição que tem que ser feita. Então, tem 2 livros meus que hoje eu não, se eu tivesse, né, quer dizer, com a experiência que eu tenho hoje, já interferiria para não permitir essa classificação, porque eu não considero que seja um romance, na verdade é uma coletânea de contos, só que eles não são contos soltos, eles são contos articulados, eles é como se fosse
aquele gênero das Mil e Uma Noites, que você tem uma história externa, que é a história da Sherazade, que pode morrer a cada noite, e que ela vai contando outras histórias. Então, nesse modelo aí do movimento pendular, é mais ou menos a mesma coisa, que é um modelo de muitos livros orientais, né? que em inglês eles chamam de frame story, né? Que é como se fosse uma história emoldurada, quer dizer, você tem uma narrativa externa e várias outras que compõem, mas essas outras são contos, né? São contos propriamente ditos. E foi o que você falou. Então, tirando esse detalhe, o resto me parece estar correto, não esqueceu nada. E foi o que você falou, são as classificações que acaba sendo pelo código de Dewey, que eles chamam, né, pelo CDD, para poder fazer isso. Ainda tem outras anotações aqui, vê se estou certo. Contos, 1997, Eligbara, é isso? A pronúncia correta seria Eleguara, digamos, alguma coisa parecida com isso, porque não tem... Mas Elegbara passa, está tranquilo, não tem problema. 2016, os contos completos, certo? Isso. Como organizador, 2013, Atlas Universal do Conto, com Stephanie Shaw. Sim, Tradução, 2006, os poemas suspensos, poesia árabe pré-islâmica, certo? Isso. E não ficção, 2009, Meu Destino é Ser Onça. 2010, Samba de Enredo, História e Arte, com Luiz Antônio Simas. Perfeito? Perfeito. Aí tem o ensaio, que é a Origem da Espécie, que foi publicado ano passado, né? Esse eu não tenho. Porque esse é o último. É um ensaio. E sobre o Meu Destino é Ser Onça, eu também acho que ele não é exatamente um ensaio, porque ele é também muito ficcional. Quer dizer, o texto desse mito aí recriado tem coisas que são minhas, né? Entendi. Então, eu parti de uma brincadeira meio borgiana, de reconstituir uma coisa que nunca existiu, né? Então, é restaurar algo que nunca houve, né? Então, era uma brincadeira mais literária do que exatamente ensaística. E aí, novamente, a classificação... Destoa do que o autor acredita. Como é um pouco diferente do comum, então, sai da convenção, você vai, aí fica sem a... Mas, antes de falar, eu queria até agradecer a você, a todos os alunos da Universidade Católica, não é isso? De Petrópolis, isso, Católica de Petrópolis. CP, né? E pela presença, e para mim é uma honra, uma satisfação, não há eu que agradeço a vocês. Para mim, eu tenho certeza, para mim, o evento é muito mais importante do que para vocês, ter a oportunidade de falar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui o Simas, eu compus uma mesa com o Simas e o Ney Lopes em 2016 sobre a história do samba, né? A origem do samba. Nós falamos exatamente em 2016, numa festa literária, eu mediei a mesa com os dois. Bom, feitas as apresentações, nós vamos conversar hoje. O Alberto Mussa, e aí eu me dirijo aos alunos, o Alberto Mussa gentilmente me mandou esse livro em setembro, quando nós começamos a conversar, está autografado, né? Como meu filho fala, são as relíquias que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E eu deixei aberto sobre sobre qual livro ele queria conversar, e aí chegamos à conclusão do Hipótese Humana, que é este livro de 2017. Mussa, eu sempre faço uma apresentação do livro para os alunos que não tiveram a oportunidade. Pode deixar que eu não dou spoiler, tá? Não encerro a história, mas eu tento apenas aguçar a história, e algumas coisas eu vou mostrar, e partindo disso que eu vou começar a conversar com o Mussa, fazendo algumas perguntas, no máximo até as 8 a gente vai, e aí eu abro até para vocês fazerem as perguntas para ele, que eu acho que esse é o momento mais gratificante, tanto para ele quanto para nós, quando vocês se sentem à vontade para fazer as perguntas, tá? Bom, são só comentários, são coisas bem breves, tá? A Hipótese Humana, de Alberto Mussa, é o quarto de 5 livros sobre os séculos da história do Rio. Passa-se em 1854, no subúrbio, mais especificamente no Catumbi. Lá acontece um crime e uma investigação começa. Os muitos suspeitos do crime vão sendo revelados aos poucos. Na orelha do livro tem uma frase, né, que a Miriam Leitão coloca entre aspas, que é: o que não é segredo não se pode descobrir. O livro tem 175 páginas e é pela editora Record. Foi publicado no ano de 2017, como eu já falei, e a trama se passa no Rio de Janeiro do século XIX. Domitila, que é a filha do coronel Chico Eugênio,
é morta dentro do seu quarto na chácara da família, localizada no subúrbio do Catumbi. A capa é uma coisa belíssima, se vocês olharem, são duas pessoas jogando capoeira, tá? Que tem tudo a ver com a história do livro. A capa é sua? É uma gravura do Caribé, inclusive. Não, Caribé. A gravura do Caribé. E Domitila, filha do coronel Chico Eugênio, é morta dentro do seu quarto na chácara da família, localizada no subúrbio do Catumbi. Tiros na noite, uma morte um tanto intrigante, já que ninguém tem uma ideia muito clara de como tudo se passou. A investigação fica a cargo de Tito Gualberto, primo da vítima e protagonista deste livro. Enquanto o narrador, e aí me permitam, né, malicioso, envolvente, né, vai enredando-nos no fatídico acontecimento, começamos a conhecer os suspeitos da morte da sedutora Domitila. Eles são vários, mesmo na senzala da chácara, com sua hierarquia e dinâmicas próprias, encontramos gente suspeita e também aqueles que parecem saber mais do que estão dispostos a falar. A hipótese humana, como eu já disse, é o quarto de uma série de 5 livros policiais que podem ser lidos de forma avulsa e aleatória, chamado pelo autor de Compêndio Mítico do Rio de Janeiro. Os livros abordam a história da capital carioca através dos séculos, contada por meio de seus crimes. Este, assim como os demais livros do compêndio, foi inspirado em um caso real, e aí depois você me corrija se eu cometi algum equívoco, tá? Que permaneceu um tanto obscuro e cuja documentação é escassa nos arquivos da polícia. Se o livro tem todo esse aspecto histórico, fruto de pesquisas do autor, além, claro, da tradição oral, também no plano geográfico, Mussa fez um trabalho bem interessante e bastante fiel à realidade do período. E aí me permitam que eu vou mostrar algo que eu achei sensacional. Vamos lá. Logo antes de iniciar o livro, encontramos 3 mapas que serão indispensáveis ao longo da leitura. O mapa do Catumbi, está aqui para vocês, para vocês verem. Tem o mapa do Catumbi. E proximidades. O outro da chácara da família do coronel Chico Eugênio, o mapa da chácara, tá? Vou colocar aqui que aí todo mundo consegue ver melhor. E um que compreende a planta do casarão da família. Tá aqui a planta do casarão da família. Além da maneira como a trama e os personagens são construídos e conduzidos, o livro surpreende pela estrutura e pela forma como a história nos é contada. Confidenciar algo para vocês. No final do ano, em novembro, nós tivemos um expoente da literatura com a Ana Maria Machado. E antes de entrarmos ao vivo, né, estava conversando com a Ana Maria Machado à parte, e aí ela perguntou quem vai no ano que vem, porque ela ficou curiosa. E aí, quando eu falei, ela, qual livro? Eu falei, a hipótese humana. Ela, aquele final, você vai falar? Eu falei, não posso, não posso. Ela riu, está certo, eu me esqueço que a gente não pode contar o final. Bom, o narrador é um ponto altíssimo e faz toda a diferença aqui. Audacioso e manipulador, ele fala diretamente com o leitor e sabe usar cada palavra para nos levar onde ele quer. Ele é irônico e muitas vezes joga com a nossa curiosidade, que chega a atingir, e aí depende, claro, do leitor, né, mas níveis patológicos, mesmo em determinada altura do livro, né, de curiosidade e tudo mais. O narrador, em passagens cruciais, ele simplesmente para, e para só vocês compreenderem, discorre sobre os capoeiras do Rio, ele para a história e volta, e você fica assim, puxa, mas eu queria saber, mas a história dos capoeiras é muito interessante. Então, só depois retoma aquele momento cujo desenrolar aguardamos. O autor incorpora mitologias africana e indígena à trama, criando um cenário bem tridimensional e muito vivo, dentro do qual a misteriosa morte acontece. Acho que eu não contei demais não, né, Alberto? Não. Então, perfeito. Tem só uma observação. Fique à vontade. Importante, que é o seguinte: o fato real, né, que algumas pessoas implicam agora com a expressão, né, só o fato, todo fato é real, eu discordo. Eu também discordo completamente. Há fatos também na ficção, né? Sim. Então, nem todos os fatos, se a gente se refere a eles, são reais, né? E, bem, o fato real é uma historinha familiar que aconteceu no século XX, que explica exatamente a morte da Domitila, só que eu transpus
esse evento para o século XIX, né, para recriar, e compliquei completamente a história. A história não foi tão complicada assim. As pessoas, na história real, no fato que ocorreu na minha família, o crime ele foi óbvio, né, e ele foi conhecido praticamente no flagrante. Então, sempre se soube o que aconteceu, nunca houve dúvida nenhuma. O que aconteceu foi que a pessoa fugiu e ninguém conseguiu capturar. Aí, no romance, eu tive que criar uma história diferente, mas baseada no mesmo acontecimento, digamos assim. Então, por isso é que ela é inspirada no fato real, não reproduz. Então, você não é um caso policial das páginas policiais dos jornais e tal. É um caso familiar, uma história familiar, e que não teve consequências. Ninguém foi preso, ninguém matou depois, né? Ninguém se vingou. Então, ele caiu no esquecimento. Então, vocês vão ler o livro, né? Quem for ler compreenderá depois o que eu estou dizendo. Eu compreendi. Acho que você já até matou a primeira pergunta, que eu ia fazer exatamente sobre isso. Eu ia perguntar, né? E aí eu vou reformular aqui, na verdade. Conta para a gente um pouco dessa sua paixão pela história, porque nos seus livros a gente tem muito isso, né? Esse revisitar. E você está fazendo fez um trabalho belíssimo com esse compêndio mítico do Rio de Janeiro, contando esses períodos de cada século do Rio. Isso é uma coisa sensacional. E conta para a gente essa sua paixão pela história, se você puder. Não, eu conto. Na verdade, é assim, uma coisa muito instintiva minha. Eu não tenho assim uma explicação racional para dar, mas no curso da minha vida, por exemplo, eu estudei antes de fazer letras, né? Eu comecei o curso de matemática, né? Eu entrei muito jovem, entrei com 17 anos na Faculdade de Matemática na Universidade Federal do Rio. Por circunstâncias familiares, eu tive que abandonar o curso, fui trabalhar. Mas eu, por exemplo, né, eu me lembro dessa coisa porque eu não me interessei, eu detestei, porque quando eu entrei foi o último ano que a informática era disciplina da matemática, né? Era uma das especializações. Então, você tinha a licenciatura, que era o bacharelado com licenciatura, tinha a área de atuária, a área de seguro, estatística e a informática. Então, essas especializações, tirando a licenciatura, eu abominava, porque eram coisas muito objetivas, né? A informática, então, nunca me atraiu. E eu queria, na verdade, fazer o bacharelado, porque eu queria trabalhar com pesquisa, mas a minha área de interesse era a história da matemática. E tinha uma disciplina de história da matemática que eu me inscrevia todo semestre, era optativa, né? Uma eletiva, como se diz também, né? Optativa, eletiva. Mas ela só abria se você tivesse 3 inscritos. Então, eu era o único a me inscrever. Todo semestre eu me inscrevia e a disciplina não abria, eu tinha que escolher outra. Então, depois eu acabei saindo, não me formei, fiz 3 anos e não concluí, mas fiquei frustrado porque nunca consegui estudar a história da matemática na universidade. Depois eu entrei na Faculdade de Letras. Bom, e aí eu sempre tive também uma relação com literatura, apesar de estudar matemática. A minha casa era uma casa cheia de livros, meu pai lia muito, né? Então eu aprendi a ler todos os clássicos na biblioteca dele, né? Então tinha minha mãe também, é uma leitora até hoje, né? E através da minha mãe é que eu comecei a conhecer a literatura policial, porque ela devorava os livros de Agatha Christie, aquela coisa toda, né? Sherlock Holmes, e ela lia essas coisas e eu lia também. Então não fazia muita diferença. Para mim, lia o Camões lá na biblioteca do meu pai, o Eça de Queiroz, o Machado de Assis, e lia também Agatha Christie, lia, né? E nós tínhamos o tal do Círculo do Livro, então eu também comecei a ler a literatura brasileira do século XX através do Círculo do Livro, né? Nelson Rodrigues, né? O Jorge Amado, muito importante na minha formação de leitor também. Então, vários outros desses autores eu conheci assim. Então, a literatura sempre foi uma companheira, independente de eu estar ou não interessado em fazer faculdade de letras. Mas depois que eu larguei a matemática, fui trabalhar, passei 4, 5 anos sem estudar, e aí a vida novamente me possibilitou essa graça, né, que é o curso superior. Então, nesse momento, eu não quis mais voltar para a matemática.
e decidi fazer a faculdade de letras por conta da minha relação com a ficção, com a literatura. Mas lá na faculdade de letras, quer dizer, na área de literatura, o que sempre me interessou não era a era a história da literatura. Então, a minha paixão é a história da literatura. Então, eu queria conhecer a história das literaturas, não só da brasileira, mas a da Argentina, da América Latina, né? Portuguesa, Mergulhou em Manuel espanhola. Bandeira? Mergulhou em Manuel Bandeira? Mergulhou no livro do Manuel Bandeira, História das Literaturas? Não, não me lembro. Não. Não, agora você está me falando, eu estou lembrando, sim, mas eu acho que não. Eu não li nenhum livro de história da literatura, na verdade. Eu queria ler as literaturas, né? Então, procurava os autores. Então, eu fazia aquela coleção da Prestígio, né? Da Ediouro, que eram livros baratinhos, então que eu podia comprar. Então, eu colecionei aqueles livros, praticamente todos, de todas as coleções. Tinha a coleção internacional, a coleção brasileira e portuguesa, né? Então, eu ia comprando... É um papel jornal, não era isso? Exatamente, papel jornal, porque eles eram mais baratos e era possível. E também frequentava os sebos, e aí tinha sempre aquelas oportunidades de comprar um grande livro, às vezes, porque por um preço bem acessível. Então, eu procurava ler os autores, né? Conhecer a literatura dessa maneira. Mas depois eu acabei me apaixonando por linguística. E foi quando eu fui fazer o meu mestrado, também não cheguei a ser doutor, tive que também mudar. Aí tem um nome, a pessoa responsável por isso foi o Collor, porque eu trabalhava, já era formado, trabalhava no dicionário do professor Ais, mas eu tinha me interessado muito por linguística. E qual era o ramo da linguística que me interessou? Linguística histórica. Então, eu queria estudar a história das línguas. Então, comecei estudando a história do português, eu fiquei fascinado com aquela transformação do latim, aquelas coisas. E daí fui. Eu estudei línguas africanas, estudei tupi, né? Línguas indígenas do Brasil, e fiz um mestrado cujo título era O Papel das Línguas Africanas na História do Português do Brasil, e me preparei para um doutorado, cheguei a montar uma tese que era sobre a pré-história das línguas tupis, né, que era um estudo que eu tinha reunido já um material para fazer. Mas aí veio o Collor, eu perdi meu emprego no dicionário, tinha um filho de 1 ano, perdi a bolsa também que eu tinha de estudos, também foi cortada, né, porque ele cortou todas as bolsas naquela época, em 1990, e aí eu fui trabalhar em outras coisas, segui uma carreira totalmente, vamos dizer assim, afastada dos meios acadêmicos, e por muita coincidência, estou contando até um pouco a história, eu esbocei uns contos, levei para o professor Ais, porque eu tinha trabalhado com ele se lembrou de mim, acho que eu era um bom funcionário lá do dicionário, eu escrevia a letra D, então eu era especialista na letra D, qualquer palavra que começasse com D, eu sabia o significado. Então, era muito engraçado essa coisa do dicionário, né? E aí ele gentilmente fez um prefácio para mim, e eu não consegui publicar o livro, então comecei a carreira mais ou menos assim, né? Sempre com muita dificuldade, a gente sempre começa muito lentamente, mas foi graças a esse trabalho, esse emprego que eu tive no dicionário Ais, né? Pelo contato com o professor Ais, porque eu já estava totalmente afastado da universidade, não tinha condições mais, né? O filho mais velho, né? Precisando trabalhar e sem muito tempo para voltar e tentar bolsa, aquelas coisas assim que sempre dificultam. Então, esse foi Então, assim, a ideia da história é uma coisa que é instintiva, eu não sei explicar. Nunca pensei em fazer faculdade de história, nunca me ocorreu essa ideia, né, de ser professor de história. Eu sempre me interesso por alguma coisa, mas a visão que eu tenho das coisas é uma visão histórica. Então, é uma coisa meio que natural. Não sei explicar, pode ser psicológico, não sei. Mas eu gosto, porque eu acho que eu não consigo entender nada eu só consigo entender as coisas se eu acompanhar como elas se transformam através do tempo, né? Eu acho que talvez seja isso, né? É uma maneira como eu tenho de abarcar um conhecimento através do conhecimento da história desse fenômeno. Eu não consigo entendê-lo, por exemplo, muito na questão estrutural, ou sei lá, de outras maneiras, filosóficos, né, que é uma disciplina, para mim, completamente impenetrável. Né? Tenho muitas dificuldades mesmo de ler filosofia, não entendo, parei mesmo no Aristóteles, não passei dali.
Já a história não, já a história é uma coisa que me facilita essa compreensão, né? Mínima, né? Porque nós não temos conhecimento de nada mesmo, né? Mas a história se amolda melhor à minha forma de ser, de pensar, de sentir, né? É isso, eu acho. Você falou que tem um responsável por não ter feito doutorado, eu me lembrei até da minha história, né? Eu também não fiz o doutorado. Quando eu tinha preparado tudo para poder apresentar para a seleção do doutorado, minha esposa aparece com... e nós tínhamos planejado, não era surpresa, mas aparece com um teste de gravidez de gêmeos, né? Eu tenho filho gêmeo. Aí você imagina, fazer doutorado, dando 70 aulas por semana com filhos gêmeos, era impossível. Impossível. E a vida foi, graças a Deus, o meu doutorado está com 13 anos, né? Os meus doutorados, né, estão com 13 anos hoje. Bom, achei ótimo assim, a sua explanação, porque você também já fez um link do que eu ia comentar, que era a sua paixão pela questão das línguas e da mitologia, tanto indígena quanto africana. Acho que você já começou a falar um pouco, né? Que você falou do seu mestrado, e na obra aqui fica muito claro, né? Tem uma parte aqui que eu até separei, pequenininha, né? Que está aqui, Elesbão, está na página 115. Assim recupera o livro, e Catarino, contrariado, dá as costas aos senhores, sem pedir a bênção, rogando pragas em sua própria língua. Isso é sensacional, né? Porque ele sai xingando, os outros não iam entender, então não tinha por que ser castigado, digamos assim. Você pode falar também um pouco para a gente dessa sua paixão pela parte... porque me parece, me corrija se eu estiver errado também, você apresenta sempre na sua obra, tem essa questão indígena, tem essa questão africana, assim como, e aí eu acho que é pela sua... da questão do seu nome mesmo, alguma coisa com o árabe, não tem? Fique à vontade. Exatamente. Não, eu sou uma pessoa mestiça, né? Porque a minha família de mãe, por parte de mãe, é família brasileira de muitos anos, né? Inclusive que até eu consegui comprovar uma história familiar de que era descendente dos índios lá, porque era uma família de Alagoas, do Nordeste. Eu até fiz esse exame e constatei que, efetivamente, a linhagem materna, né, a linhagem da minha mãe, é uma linhagem que tem origem indígena. Então, é uma família, quer dizer, eu posso dizer que meus antepassados estão aqui, pelo menos um lado deles estão aqui há pelo menos 15 mil anos. E isso, para mim, me conforta muito, porque eu gosto muito de ser brasileiro, eu acho que eu não saberia ser outra coisa, não saberia ser americano, nem francês, nem nada. Eu gosto de ser brasileiro e acho que eu não saberia ser outra coisa. Então, isso me deixa muito feliz e me deixou ser. Mas, pelo parte de pai, eu sou descendente de libaneses e palestinos, né? Meu avô era de uma família palestina, minha avó, mãe do meu pai, de uma família de origem libanesa. Eram árabes, vamos dizer assim, cristãos ortodoxos, greco-ortodoxos, né? Que professavam lá a religião cristã ortodoxa grega, né? Essa é a igreja lá deles. E lá no Oriente Médio, essa questão de religião não é só uma opção. Aqui, para nós, é uma escolha, né? Aqui você opta por uma fé ou por nenhuma, mas lá não. Lá é uma condição praticamente étnica, e ela consta do seu registro de nascimento, a sua religião de nascimento, que é a religião do pai, sempre. E está na sua identidade. E isso vai, vamos dizer assim, orientar os seus direitos civis. Por exemplo, um cristão como o meu avô, ele nunca poderia ser o presidente da República do Líbano, porque ele não tem direito, porque ele é de uma etnia, que é a greco-ortodoxa, que não tem direito a ser presidente. Só um cristão maronita. Ele não pode ser primeiro-ministro, porque esse tem que ser um muçulmano sunita. Tudo é assim, dividido por etnias, que são, na verdade, religiões, e que, de certa forma, na sua origem, tem a ver com essas etnias mesmo, né? Mas, então, eu sempre tive uma certa estranheza, porque essa família, a família do meu pai, sempre foi muito diferente da família da minha mãe, né? Em vários aspectos. E eu nunca me identifiquei com essa herança, né? Nunca me identifiquei. Sempre fui muito brasileiro. Sempre gostei das coisas brasileiras. Gosto de carnaval. Não gosto de carnaval,
no sentido de bloco, nem de baile, nem de festa de rua. Eu gosto de desfile de escola de samba. Então, sempre fui muito ligado à escola de samba, uma relação que eu tenho também desde jovem, desde muito jovem, 12, 13 anos de idade. E nunca me identifiquei muito, mas, num determinado momento, eu resolvi estudar árabe. Então, eu acho que para resumir mais ou menos essa paixão por línguas, por essa coisa toda, o árabe, esse aspecto árabe, ele só surgiu em mim mesmo, bem mais velho, quando eu, lendo, por acaso, como eu sempre busquei, né? Já contei que eu gosto de ler, vou buscando conhecimento de literaturas, eu li uma coletânea de poesia pré-islâmica e eu fiquei deslumbrado com aquilo. Eu nunca tinha lido nada na poesia do mundo inteiro que eu tive contato, nada parecido. E aí eu fiquei fascinado e eu falei, poxa, eu vou aprender árabe, eu poderia saber árabe hoje, né? Pensei comigo mesmo, eu poderia saber árabe se eu tivesse me dedicado um pouco, porque eu tinha meus avós, eu poderia ter aprendido, mas não aprendi. E aí resolvi aprender. E aí comprei lá uma gramática, fiz todos os exercícios, eram 45 lições, desde o alfabeto até os textos mais complexos no final das lições, das 45 lições. Levei anos para aprender, levei 8 anos para fazer a tradução desse livro. 8 anos, entre aprender a língua e fazer a tradução dos poemas. Eu trabalhava, em média, com um verso por dia, para você ter uma noção da dificuldade que era, porque eu não falo, eu só aprendi a ler, então não sei falar. Bom, aí o que eu acho dessas coisas? O que me fascina? O que me fascina na literatura, que é a mesma coisa que me fascina nas línguas e nas mitologias, é a capacidade de você se deslocar do seu centro, de você tentar buscar um olhar que não é o seu. O que a literatura faz? Ela te dá experiência de vidas que não são as suas. Ela te dá uma visão de mundo que não é a sua. Por exemplo, se você ler a Madame Bovary, lá do Flaubert, você pode se colocar... E aí eu não estou entrando nessas questões do lugar de fala, essas coisas que tem um outro nível de complexidade, e eu acho que também tem um certo exagero quando se aplica à literatura particularmente, né? Mas veja bem, até o próprio Flaubert, quando ele vai construir uma personagem, ele, de certa maneira, está se deslocando de uma posição de homem para uma posição feminina. E ele vai tentar descrever. Se é verdadeiro, se não é verdadeiro, não se sabe. Não sei, nem sei se interessa ser verdadeiro ou não, né? Para a literatura, interessa o deslocamento, o exercício de pensar, de sentir como um outro ser, que não é você, que não pode ser você, nunca será. Se você nasceu homem, por exemplo, você será homem. As suas experiências são de homem. Mas você pode ler, por exemplo, a Raquel de Queiroz, você pode ler a Clarice Lispector, você pode ler a Cecília Meirelles, você pode ler um monte de escritoras que existem, e cada vez mais e cada vez melhores, e sentir essa experiência através de outros olhos, né? Através de outras emoções. O caso do romance histórico é a mesma coisa. É um exercício de deslocamento. É verdadeiro? Óbvio que não. Eu não vivi no século XIX. Então, mas é um exercício, é uma tentativa de deslocamento, e ele movimenta experiências sensoriais, intelectuais, emocionais, né? Só pelo simples fato de você se modificar o seu cenário, o tempo da sua vida. É uma vida que nós não podemos ter. Nós nunca vamos viver no século XIX, no XVIII, na Idade Média, nunca, porque nós nascemos aqui, né? A não ser que a gente venha com outras coisas de reencarnação e tal, mas não vem ao caso. Então, na nossa vida simples que nós temos, quem permite essas grandes aventuras é a literatura. E é por isso que ela é grande. É por isso que ela permite toda esse fascínio, né? Esse mergulho na experiência literária é um mergulho em diversas humanidades distintas. Quando a mitologia, para mim, é apenas uma forma de literatura, uma literatura oral, é a origem dela, né? A origem da experiência literária que surge com a mitologia. E as línguas é a mesma coisa, porque as línguas também elas
permitem que a gente perceba mundos de outras formas, porque as línguas, à medida que diferem, elas também diferem na maneira de você abordar o real, né? Por exemplo, uma curiosidade, em tupi antigo você não tem o verbo ser, você está como. E é quase que como você diz que nessa língua, quem fala essa língua não percebe a ideia de existência, mas tudo é circunstancial e temporário. E se você for analisar a cultura tupi, você percebe que existe mesmo essa noção de que tudo está em construção. O ser humano ele existe e ele não é completo, ele está ainda em processo de construção. Então, a vida do indivíduo tupi é uma vida em construção, porque ele não é, ele está como, né? Ele está numa circunstância. Então, essas coisas são muito fascinantes, porque você vai percebendo diferenças de encarar a realidade, de pensar o mundo. Somos o mesmo ser, né? Todos somos homo sapiens, né? Mas temos formas diferentes de abordar, experiências diferentes, e conhecer essas experiências eu acho que é um enriquecimento que nós temos, e nós ganhamos com isso, né? Por isso é que eu acho que a literatura, e tanto a literatura como a antropologia, a etnologia, são disciplinas indispensáveis, porque elas permitem que a gente saia dessa noção totalmente antropocêntrica, que é a nossa tendência de olhar sempre achando que nós somos o centro de tudo, né? Quando a gente pode, na verdade, ampliar nossa humanidade, nos deslocando para outros universos, para outras personagens, para viver vidas que não são as nossas. Eu costumo comentar com os meus alunos, quando dou aula de teoria da literatura, eu pego um texto do Todorov, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que se a literatura fosse algo obrigatório nos cursos de medicina, no curso de direito, no curso de engenharia, nós teríamos advogados mais humanos, nós teríamos engenheiros mais humanos. Por quê? Porque teriam essa capacidade de empatia, de entender o lugar do outro e o posicionamento, até mesmo para poder agir. E eu comento sempre, eu tive uma aluna, inclusive, que fez uma monografia sobre isso, ela pega os textos do Gilberto de Menstein, e ela coloca que é possível você sentir, sem ter perdido alguém, você sofrer com a perda de alguém. E a literatura te permite isso. E ela começa a explorar isso para o ensino fundamental, ela trabalha para o ensino fundamental. E ela, na monografia dela, ela defendia exatamente esse pensamento de que os textos no ensino fundamental deveriam ser trabalhados como uma forma até mesmo de vivência, para que as crianças percebam isso que você acabou de falar. Você se colocar no lugar do outro, você ter um olhar diferente, você começar a trabalhar, ainda que você não esteja ali. Então, eu não preciso ser traído para imaginar qual é a dor da traição. Eu não preciso perder alguém para sofrer por causa dessa perda. Eu concordo, eu falo sempre isso nas aulas de teoria da literatura, que é o que me fascina, né? Essa coisa da literatura. Eu sempre cito o livro, não sei se você conhece, Nina, do Ziraldo. Sim, não, eu pensei que fosse... Eu acho que tem um romance com esse nome do Macedo, ou estou equivocado? Não sei. Não me lembro agora, mas o do Ziraldo... me evocou agora uma lembrança de um romance antigo, Nina, alguma coisa. Vou depois, né? O do Ziraldo é exatamente uma menina que perde a avó e que tem que começar a lidar com isso. Ela tem só 8 anos de idade. Então, você consegue ter... É uma coisa fascinante mesmo. E, para entrar, né, eu fiz esses dois preâmbulos aí, porque nós temos que entrar no hipótese humana. Eu queria fazer 2 perguntas que aí eu acho que vai te tomar bastante tempo, mas fique à vontade. Primeiro, né, aquela pergunta que sempre se faz, eu acho que você já deve estar, né, saturado de responder, mas não tem jeito, nós somos tentados a fazê-lo. Como que é o seu processo de construção? Isso é uma coisa... Eu também tenho alguns livros publicados, e quando as escolas adotavam os meus livros, Alberto, que eu ia às escolas, era a pergunta que todo aluno me perguntava, né? Eles adotavam um livro e depois eu ia conversar sobre os livros. E aí eles falavam: professor, como é que é o seu processo de criação? Era a primeira coisa. E, na esteira disso, eu queria que você comentasse um pouco sobre o processo de criação, tanto da Domitila quanto do Tito Gualberto, já entrando em hipótese humana,
né? E aí fica à vontade para responder tudo junto ou separado, é com você. Bom, não, é assim, para explicar isso, eu vou ter que fazer uma pequena introdução sobre o projeto dos 5 livros, né? Então, eu publiquei, em 99, esse O Trono da Rainha Ginga. Então, a história desse livro é interessante porque eu tinha, como você mesmo já citou aí, meu primeiro livro foi esse livro de contos, Elegbara, né? Para ficar com a pronúncia mais simples, que era uma coletânea originalmente de 11 histórias, né? E que foi esse livro que mereceu lá o prefácio do OAICE, que me permitiu entrar na carreira literária. Só que no meio, enquanto eu estava terminando, ou mais ou menos no meio do último conto, que seria justamente O Trono da Rainha Ginga, eu vi um anúncio no jornal que havia uma bolsa para autores com obras em fase de conclusão, mas era uma bolsa para romance da Biblioteca Nacional. Eu falei, caramba, se eu me inscrever nesse concurso, se eu ganhar, eu consigo, né, dar um salto. Tinha um pouco de medo da coisa do romance, né, porque eu não tinha começado a fazer nenhum, mas resolvi arriscar. Então, eu tirei esse conto da coletânea, ele foi publicado só com 10 contos, né? Hoje em dia ele já está todo modificado, tem um conto que eu fundi com outro, né? Já mexi bastante, e comecei a trabalhar no Trono da Rainha Ginga. Quando eu terminei, submeti lá à Biblioteca Nacional e ganhei a bolsa, né? Então, pude concluir o romance, eu tinha que apresentar a metade, né? Pude concluir o romance, ganhei esse prêmio, e foi fácil. Então, depois, por sorte, a Nova Fronteira estava publicando escritores brasileiros iniciantes que tinham ganho esse prêmio da Biblioteca Nacional, publicou vários, como o Ronaldo Vrobel, por exemplo, que é um amigo meu hoje, né, mas que eu conheci nessa época, que ganhou esse prêmio também, Clóvis Bucão, né, o Rui Tapioca, que hoje, depois que começou, acho que publicou alguns livros até em Portugal, né? Então, alguns desses autores foram publicados pela Nova Fronteira, que estava buscando lá uma renovação de catálogo, autores novos, jovens e tal. E aí eu fui nessa leva. Depois que eu publiquei, eu tive a ideia de continuar, porque eu gostei muito de trabalhar. Eu já trabalhava no conto, né? Fazia contos que se passavam em várias épocas, até fora do Brasil, em épocas da história, mas eu achei que valeria a pena fazer um conjunto de 5 livros para a história da cidade, já que O Trono da Rainha Ginga era muito... explorava bastante a geografia do Rio de Janeiro, né? Um livro que eu, na segunda edição, eu já advirto que há pequenos erros históricos. Na época eu não tinha o conhecimento que eu passei a ter depois, né, de ler livros de história sobre a história do Rio, da cidade. Então, ali eu acho que eu cometo alguns erros históricos, mas eu não quis mexer no livro, porque eu acho que cada livro tem o seu próprio momento, ele é o que é, e você não adianta tentar mexer demais, né? Mas até por conta da imaturidade. Na época, eu ainda era o meu segundo livro só, né? Eu era muito jovem ainda, não tinha... Então, ele tem pequenos defeitos históricos, e eu procurei, depois, obsessivamente, não permitir, né? Tem toda a liberdade ficcional, mas não errar na criação do panorama social da cidade, respeitar ao máximo, né, aquilo que os historiadores reconstituem para a gente, né, que é o trabalho deles, afinal de contas. E aí tive a ideia, só que foi justamente nesse período que eu comecei a estudar, que eu li os poemas suspensos, comecei a estudar árabe, e o meu romance seguinte acabou sendo O Enigma de Kaf, que é de um assunto fora do compêndio mítico. Aí depois eu fiz o Movimento Pendular, que são aqueles contos, fiz O Meu Destino é Ser Onça, eu esqueci desse projeto. Até que um dia eu li uma crítica, engraçado que era até uma professora holandesa, um livro lá que falava das relações Brasil e África na literatura. E aí ela citava O Trono da Rainha Ginga. E aí ela citava, inclusive, a entrevista que eu dei, dizendo que eu faria 5 romances, tá? E que O Trono da Rainha Ginga era o primeiro. Eu me lembrei da ideia, através desse artigo.
Aí pronto, aí eu falei, não, eu tenho que retomar isso, porque aí, mas só que já era outro. Tanto é que quem lê O Trono da Rainha Ginga e lê os demais romances vai perceber que existe uma diferença muito grande, até na própria concepção mesmo, né? O que veio depois é muito mais amadurecido, muito melhor, vamos dizer assim, do que O Trono da Rainha Ginga foi, né? Embora algumas pessoas gostem muito, e por acaso O Trono da Rainha Ginga é o meu livro que mais vendeu, porque também já foi adotado em escolas, né? Então, nas bibliotecas públicas e tudo, então ele tem uma venda maior até do que o dos outros. Mas eu nem acho que seja o melhor dos 5, né? Eu acho que é o mais imaturo deles. Então, foi essa a história do compêndio. E qual era a ideia do compêndio? Era explorar mitos, né? Porque o Trono da Rainha Ginga partia de um mito de uma entidade, né, de Angola, dos Quimbundo de Angola, dos Ambundo de Angola, Cariapemba, né? E essa entidade é similar ao Exu dos Iorubás, né, que é o Elegbara, né? O Elegbara é um título dessa entidade, e que sempre me atraiu o interesse pela complexidade que tem, né? Os cristãos missionários que estiveram na África sempre associaram o Exu ao demônio, né? E não tem essa conotação nas culturas locais, é outra, o sentido que dão, mas a visão cristã que se teve sempre foi de que ele era associado ao diabo. E na Umbanda, por exemplo, são os espíritos inferiores, né? Os Exus são chamados Exus, são esses espíritos da rua e tal. Então, lendo esse mito de Cariapemba, então eu construí a trama da Rainha Ginga. Então, a base do compêndio eram mitos. Então, no senhor do lado esquerdo, era de um orixá Nagô, chamado Logunedé. Na primeira história do mundo, é o mito das Amazonas, conforme contado pelos índios brasileiros, né? Várias etnias brasileiras que contam essa história das Amazonas, e particularmente um mito tupi, dos tupi da costa, né? Dos tamoios do Rio de Janeiro, né? Na verdade, que foi recolhido no século XVI ainda por um frade francês, André Tevet. A Biblioteca Elementar, agora me fugiu, mas a hipótese humana na verdade, não é exatamente um mito, mas é uma concepção mítica dos guaranis, que trata da natureza das almas. Segundo os guaranis, as pessoas elas não têm uma alma só. Cada indivíduo, cada ser humano, ele tem uma alma humana, mas ele também tem uma alma animal. Então, é que ele tem na verdade, esse pensamento é comum nas etnias indígenas. Você não tem uma alma só, você tem uma pluralidade de almas que habitam você. Existe uma principal, digamos assim, que é aquela essência mais profunda, mas há outras almas que convivem no corpo. E aí, através disso, é que eu concebi, então, a história da hipótese humana. Então, o compêndio mítico é por isso, é porque ele é baseado, e também porque, indiretamente, ele vai constituindo um mito da cidade, um mito que é livre, né? Um mito que eu mesmo vou criar, né? Então, eu cunhei uma frase a história das cidades é a história dos seus crimes, que aparece no Senhor do Lado Esquerdo, que é o segundo volume da Pentalogia. Então, essa frase é muito citada porque é quase que como se ela resumisse a ideia de todos os 5 livros. E, realmente, todos os livros são policiais, eles são ou pseudo-policiais, como alguns gostam de dizer. Para mim, isso não tem muito sentido, essa diferença. Para mim, são policiais. Não vejo nenhum demérito em ser. Até gosto bastante do gênero. Mas eles todos são baseados em crimes, e exatamente porque eu sempre percebi isso. O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente violenta, né? Ela tem todas as belezas, todo o glamour, todo o encanto, a sedução, tudo que se fala de maravilhoso da cidade do Rio de Janeiro, mas ela e sempre foi uma cidade de extrema violência, né? De extrema desigualdade. É uma cidade que nasceu por causa de uma guerra, nasceu dentro dessa guerra, né? E guerra que depois levou a praticamente o genocídio da população nativa inteira, né? Ou na sua fuga, ou na sua escravização, né? Na sua absorção depois.
e que nunca mais deixou de se mover socialmente com essa característica de violência, né? Depois foi um centro de tráfico de escravos, né? Depois, como capital da República, viveu todos os problemas sociais, né? Nós temos aí a existência, por exemplo, de esquadrões de extermínio, esquadrões da morte, desde os anos 50, né? Teve várias ditaduras, várias torturas e denúncias, e delações. Quer dizer, toda a história da cidade ela é envolvida com desigualdades e violência. Então, eu achei que ele também tem esse duplo sentido de construir um mito da cidade, né? Essa é, digamos assim, a estrutura do compêndio. E o que foi exatamente de onde partiu a Biblioteca Elementar? Ela seguiu o mesmo roteiro de todos os meus livros, que são livros que são construídos muito cerebralmente, talvez por eu ter estudado matemática, não sei exatamente por quê, mas eu não sou um tipo de autor que escreve pelo impulso. Eu planejo os livros. Às vezes eu passo anos planejando antes de começar a escrever, fazendo ficha, fazendo mapa. Então, esses mapas que vocês veem aí são mapas que eu rascunhei. Depois, a arte da editora lá pegou alguém que sabe desenhar, né? Mas isso aí era um papel, eu até guardo esses arquivos aí, infelizmente agora eles não estão aqui à mão, então, mas numa outra oportunidade, quem sabe até posso mostrar. Mas eram desenhos que eu fiz à mão, desenho muito mal, meus desenhos são horrorosos, mas aí aqui, então, com base nos desenhos, aí o artista gráfico ele fez esses mapas, mas eram mapas que eu trabalho. Então, eu tenho sempre os mapas da cidade, tenho uma coleção de mapas do Rio de Janeiro, desde o século XVI até o século XX. Então, todas as histórias minhas, eu gosto do mapa, porque eu gosto de descrever os lugares, os movimentos dos personagens, e pelo fato de ser o Rio de Janeiro, a cidade que eu nasci e moro até hoje, eu posso ir nos lugares. Então, no caso da Biblioteca Elementar, é claro que o Catumbi que eu conheço hoje, ele está muito diferente, não existem mais chácaras lá, né? Mas eu andei por ali, né? Então, fiz o percurso, né? Consigo entender exatamente o tempo, né? Imaginar como seria, né? O tempo de percurso daquele circular que o protagonista vai fazer montado no cavalo. Isso tudo para dar verossimilhança à narrativa, para que ela não fique absurda, né? E aí como surgiu a história? A história eu vou fazendo a primeira fase, que é a imersão. Essa fase da imersão é a fase que eu começo a ler livros que tratam daquela época. Então, eu comecei a ler romances que se passavam no século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, reli os romances todos, ambientados no Rio de Janeiro no século XIX, e li os livros dos historiadores, né, que vão dar aquela base mais, vamos dizer assim, formal da cidade. E aí, investigando essa região ali, eu me deparei com um nome muito interessante, que é o Largo da Segunda-feira. Então, o Largo da Segunda-feira é um nome meio... Por que Largo da Segunda-feira? Normalmente, esses nomes antigos eles têm uma explicação, né? Aí, num desses dicionários de ruas e de logradouros da cidade, o autor dizia que Largo da Segunda-feira porque não sei quem tinha morrido numa segunda-feira lá. Essa explicação não me satisfez, eu não acho convincente, eu não acho que seja verdadeira. Alguém morreu numa segunda-feira em um determinado lugar, então aquele lugar vai ser Largo da Segunda-feira? Não é lógico. Segunda-feira, porque alguma coisa acontecia naquele lugar às segundas-feiras, e que era relevante. Bom, aí eu pensei, se é na segunda-feira que morreu, se alguém morreu, alguém botou uma cruz, e se alguém botou uma cruz, virou um cruzeiro, e é na segunda-feira que as pessoas acendem velas no Cruzeiro das Almas, que é uma prática, inclusive, dos umbandistas, né? Então, o Cruzeiro... Então, é Largo da Segunda-feira, porque ali, na segunda-feira, é onde as pessoas se deslocam para homenagear os mortos, que é o Dia dos Mortos, né? O dia da semana que é dedicado aos mortos é o Largo da Segunda-feira. Então, a história começou assim, através de uma tese que é totalmente sem fundamento, que eu não vou conseguir provar nunca, porque eu não vou pesquisar isso em arquivo, mas que eu imaginei. E aí, com base nisso,
é impressionante, porque aí vem todo um jorro de ideias, com base numa primeira ideia, pode ser a mínima, ela nem é a mais importante do livro, mas é o jorro das ideias que vai surgindo. Aí, não, me lembrei do caso, o que eu posso fazer? Ah, tem aquele caso que a minha mãe me contava, da minha priminha não sei o quê, que morreu numa circunstância trágica e tal. Então, aí toda a história vai fluindo, só que aí eu já dominei o ambiente, eu já tenho a noção visual do lugar onde eu vou fazer a narrativa, que isso é uma coisa, para mim, fundamental, né? Visual, e eu começo, então, a elaborar. A partir do momento que, depois que eu estruturo, eu só começo a escrever quando eu sou capaz de contar essa história oralmente para alguém. Então, eu conto, às vezes, para Elaine, minha mulher, conto para o meu filho mais velho, né? Eu tenho um caçula de 9 anos, um dia ele vai escutar as histórias minhas, se eu ainda estiver escrevendo até lá, mas o meu mais velho sempre escutou, minha mãe, a minha agente, Luciana Vilas Boas, minha amiga, minha agente. Então, eu conto a história verbalmente. Quando eu consigo contar o livro, dizer o que vai acontecer, na hora de então escrever. a história está pronta. Então, ele começa como uma história oral, né? Eu imagino o cenário, vou contando, faço aquele resumo que, como qualquer pessoa faz de uma série de televisão, de um filme que viu, e conta para outra, você não vou ter tempo de assistir, essa série é assim, assim, assim. Você resume, você conta a história toda, né? Um detalhe ou outro vai faltar, e é isso, mais ou menos. Quando eu consigo contar a história inteira e que ela fique compreensível, aí, é claro, alguns pequenos detalhes vão aparecer no livro, mas são acréscimos, são, digamos assim, coisas que são colocadas depois para enriquecer literariamente a obra, mas a estrutura da história já está pronta. Então, é isso que é o processo de criação. Esse para todos os outros. No caso, especificamente, da hipótese humana, a ideia partiu dessa coisa do Largo da Segunda-feira, que é aquela história paralela que corre com a história principal, e a história principal eu aproveitei dessa lenda familiar, né, dessa história familiar que eu transformei e joguei para o século XIX, para criar a ideia. E sim, por que essa aí? Aí, não vou dar também o famoso spoiler, né? Mas porque essa história vai se casar no final com essa ideia da alma, do mesmo ser que tem duas almas, né? Então, tem duas consciências, né? Ele tem duas consciências. Essa é a ideia. E aí, a construção da personagem, eu não sei, assim, não é uma coisa, talvez, que eu domine tanto, sabia, Leandro? Eu agora tenho que reconhecer, talvez eu não domine tanto. O que eu, às vezes, gosto de fazer, por exemplo, no caso do Tito, né? Que é o detetive, eu precisava, aí é uma questão narrativa, eu precisava de um personagem que pudesse transitar nos dois ambientes da cidade, tanto no ambiente popular quanto no ambiente da elite, para ele ter acesso, já que o crime aconteceria numa casa da alta burguesia, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, né? Afinal de contas, o dono da casa era, além de um coronel do Exército, se não me engano, ele era também dono de uma companhia de seguros, então era uma pessoa rica, né? Ele tinha escravos, por exemplo, né? Tinha muitos escravos, então morava numa chácara, né? Num terreno, tinha outros imóveis na cidade, mas tinha a sua chácara pessoal, e poucas pessoas no Rio de Janeiro podiam dispor desse conforto, né? ou dessa riqueza. Então, eu precisava de um personagem que transitasse nos dois mundos, porque eu também estava contando, e quis aproveitar isso, já como era o romance do século XIX, eu não poderia deixar de falar do fenômeno social mais importante que eu percebi lendo os livros de história, que era o dos capoeiras. Essa capoeira do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com a capoeira da Bahia, ela foi extinta aqui, e foi extinta por ação da polícia republicana. Né? Os capoeiristas foram dizimados. Foi um programa do Estado republicano, até porque muitos desses capoeiras eram da guarda negra do imperador, Dom Pedro II, né? Que tinha uma relação contraditória mais próxima dos afro-brasileiros, vamos dizer assim, africanos e afrodescendentes,
E ele muitos desses capoeiras eles faziam parte da chamada Guarda Negra do Imperador. E eles foram perseguidos pelos republicanos depois porque eles eram monarquistas, por essa razão muito simples. E eram perigosos, porque, além de eram lutadores de rua, né, enfrentavam a polícia, tinham condição de promover rebeliões, uma série E foi justamente o Código Penal da República que criou a figura do crime de capoeira, nunca existiu, e do crime de vadiagem. Você vê que contradição da República, porque existe a abolição da escravatura, com a abolição você tem um número imenso de pessoas desempregadas, e aí o cara cria o crime de vadiagem. Quer dizer, quem não tem emprego vai preso. Que solução! Quer dizer, o país realmente, né, é inacreditável, né? Mas é isso. É a figura do crime de vadiagem, que durou até poucos anos atrás. Não tem muito tempo que foi extinto do Código Penal. E o crime de capoeira. Ser capoeira era também crime, né? Porque eles eram monarquistas. Então, essa capoeira de rua do Rio de Janeiro era um fenômeno muito forte, né? E eu tenho um livro especial para quem quiser entrar nesse assunto, aí o livro de história, não de ficção. São 2 livros de um escritor chamado de historiador, Carlos Eugênio Líbano Soares, fabuloso. Um se chama A Negregada Instituição, que é a capoeira de 1850 a 1890, e a Negregada Instituição e a Capoeira Escrava, que é de 1810 a 1850. Então, ele reúne os documentos de todos esses capoeiras, todos os processos contra capoeiras, né, envolvidos em distúrbios da ordem, na época do Império, antes da criação do crime, né? Então, eram todos os distúrbios da ordem pública, né? Todas as confusões, brigas de rua, e estavam envolvidos capoeiras. E aí ele estudou esses processos, ele faz um apanhado maravilhoso da cidade. E a gente sente por ali como que esse fenômeno ele estava muito presente no dia a dia do Rio de Janeiro. E hoje está, e depois foi sufocado, né? E a capoeira que a gente pratica hoje aqui é a capoeira da Bahia, que é uma outra coisa, que é mais acrobática, né? Que não é a capoeira do Rio de Janeiro, que era até conhecida às vezes como pernada, né? Então, assim, são os 3 pilares, né? O mito para satisfazer a exigência da proposta do compêndio mítico, né? A ideia do crime baseada nisso e, claro, a construção social, o mito do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, que é o painel da sociedade. E aí esse personagem ele é escolhido por isso. Ele é escolhido como um bastardo justamente para ele, de certa maneira, poder ter entrada nos 2 universos. Porque a gente sabia que um capoeira, por exemplo, não ia frequentar um salão de uma chácara de um proprietário, né? de um cara rico, um oficial do exército, etc. Então, você vai criando, de certa maneira, as personagens de acordo com a necessidade da narrativa. Agora, a Domitila, não. A Domitila é quase que uma recriação da minha falecida prima, que eu nunca conheci, né? Era prima da minha mãe, ela morreu quando a minha mãe era jovem, ainda não tinha nem casado, né? Isso aconteceu aí nos anos 50 do século XX, né? O fato real. Então, ela é uma imaginação, né? Na verdade, é uma moça, né? Oprimida pela família patriarcal, né? Uma personagem que a gente conhece também de outros romances, de outras aventuras aí. Eu acho que eu me sinto um privilegiado, porque como eu li o romance, e você falando, né, parece, foi o que você falou do visual, né? Você vai falando, vai passando, né? Quando Largo da Segunda-feira, vai passando tudo. E quando você diz do Tito Gualberto, né, de estar nos 2 lugares, eu estava procurando até aqui um trecho que ele fala assim, que o narrador sabia disso, Tito Gualberto, por isso chega ao Largo do Capim em seus melhores trajes, ou seja, aquele que sabe estar nos 2 ambientes, né? Na hora que você falou isso, eu fui procurar, eu me lembro que tem uma passagem. A navalha estava oculta sob a casaca, que é bem própria dos capoeiristas, né? Dos capoeiristas. E aí, também me corrija se eu estiver errado, que tem uma relação desses capoeiristas, assim como acontece com o Cortiço, com o Firmo, não é isso? Do Aloysio Azevedo?
Sim, sim, é um ambiente muito. É o mesmo ambiente, na verdade, porque ali eles ainda estavam no processo de. Quer dizer, esses capoeiras ainda não estavam extintos, digamos assim, quando a Luísa Azevedo escreveu o Cortiço, né? Nem me lembro quando foi. Agora, minhas aulas de literatura brasileira ficaram para trás mesmo, porque eu não estou lembrando. Mas 1890, não? Cortiço? 1800 e... Eu teria que olhar a data também, mas 1800... 1890, não é? É, 90, tem quase O certeza. Mulato é Se alguém puder 81, olhar né? aí para a gente, algum aluno vai Eu achar acho que rápido ali para a gente. o Mulato eu acho que é de 1881, O né? Mulato 1881 é marco junto com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso é Isso, fácil de exatamente. lembrar. Eu acho que é 92, eu não sei. 92, pode ser. Mas de qualquer Mas maneira. eles vão olhar ali e já vão falar. 90, você tem razão. A Bruna 90, acabou de falar que é 90. Então, é um livro publicado, quer dizer, justamente no início da República, e você tem um perfil, um perfil que é do final do Império, né? Então, esses capoeiras são esses capoeiras mesmo, né? Que eu estou retratando ali, né? E é talvez o único documento literário, né, que a gente tem dos clássicos, né? Seja o do Aloysio Azevedo, né? Você falou da questão do desenho, né? Me fez lembrar quando eu só tenho uma obra infantil e quando eu escrevi, eu também tive necessidade de recriar, mas eu sou péssimo desenhando. Então, eu peguei uma folha, fiz um círculo e aí fiz aquela coisa mesmo de aqui vai ser isso, e mostrei para o ilustrador, falei, agora é contigo. E partindo daquilo, ele que deslanchou, né? Mas foi exatamente isso, porque se nós não tivermos essa visão espacial, fica difícil até de mostrar para onde a personagem vai caminhar, né? Por onde ele vai caminhar. E não traz, eu acho, que o leitor para dentro da história, né? Isso. Eu acho que essa captura visual assim é importante porque a gente tem um processo, todo mundo, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de viajar, mas eu tive que fazer uma viagem uma vez e fui até Paris. E aí fui lá visitar aquela catedral, Notre-Dame, Nossa Senhora de Paris. Foi uma decepção, porque eu achei uma igrejinha perto da igreja que é da minha imaginação. Né? O romance do Victor Hugo é um monumento, né, muito maior. Quando eu olhei aquela igrejinha ali, eu achei uma bobagem. Não é possível que isso daí seja tão famoso. Era outra igreja, não é possível. Deve ter quebrado, construído outro. A imaginação era bem melhor, né? Não é possível. Não, a minha imaginação era muito melhor. Né? Então, lá o Corcunda, quando ia lá de cima, ficava lá em cima, era lá em cima mesmo, não era naquela altura ridícula que tem na realidade. Então, a realidade é pobre, né? A realidade é muito pobre. E a gente, quando vai imaginando, você cria, né, um universo. Você cria um universo seu. Se aquilo vira filme depois e você vai assistir, é uma decepção, porque tudo muda. Né? As pessoas têm outros rostos, né? A estrutura do lugar é tudo diferente, quer dizer, e aquilo provoca um certo choque de alguma forma. Da mesma maneira que é ruim você ler o romance depois de ver um filme, porque você vem viciado, você já vem com a forma do diretor. Você não tem a capacidade de criar a sua imagem. Essa imagem, isso é importante, porque ela, de alguma maneira, se você tiver uma relação afetiva com essa leitura, ela vai ficar fixa na sua memória, como se fosse uma memória sua. Né? É como se fosse uma memória sua. Né? Muito bom. Essa parte que você falou também da verossimilhança, eu também achei sensacional, porque quando você vai ao lugar, porque é uma tentativa que a gente tem de fazer com que o leitor acredite naquela história que está sendo passada. Então, eu achei sensacional. Quando eu publiquei meu primeiro livro, ele se passa todo num diálogo, e minha esposa lê muito rápido, eu pedi que ela lesse do início ao fim, cronometrasse quanto tempo ela demorava. E aí eu começo o livro com uma data, com um horário, e termino com a balada do relógio, com o horário que ela disse que demorou para ler a obra inteira. Né? Então, assim, para poder trabalhar, ninguém sabe disso, mas foi assim, foi o que você falou, né? Matemático para poder ter uma verossimilhança. Vou passar para o pessoal, senão a gente não vai ter espaço para ouvi-los, né? Eu acho que senão a gente ia continuar conversando aqui. Eu gosto muito desse assunto de criação literária e me fascina. Bom, eu vou virar aqui, eu peço desculpas porque tem tanto fio aqui, eu tenho sempre receio de ter alguma coisa que eles não vão assistir. Mas olha só, vê se você consegue visualizar. Espera aí que eu vou colocar. Tem bastante gente. Você consegue nos ouvir? Consigo ouvir, só ficou agora a parede. Aí você tem que baixar mais para poder ver o pessoal. Agora sim, agora estou vendo todo mundo, se não me engano. Aí, se chegar até aqui, a esse
que está de preto aqui, eu não vejo. Isso, Luiz. Ah, Tá aqui o Luiz, teu tiozinho ali. Deixa eu tem que... cá. Olha, exatamente. aqui ainda, Bex aqui. Aí teria que agrupar todo mundo lá para poder ver todo mundo. Mas tudo bem, já deu uma... Você que define aí, já vi Exatamente. a presença de todos aí. E aí, eu vou tentar colocar assim. O problema são os cabos, né? Que senão a gente tem um problema sério. Eu vou abrir para eles perguntarem, a gente tenta direcionar aqui a imagem para eles. Alguém quer fazer alguma pergunta? Né? Sei que vocês não leram a obra, mas sobre o que nós conversamos aqui, ou outras curiosidades que vocês tiverem. Vamos lá, com vocês. Viviane, deixa eu virar aqui para a Viviane. Levanta a mão, Viviane, só para eu poder... Olha lá, Viviane. Tá, Viviane? Já vi. No final do ano, moça, se Deus quiser. Vai lá, Viviane. Primeiramente, parabéns pela palestra, foi maravilhosa. Deixa eu só perguntar aqui, você consegue ouvir ela falando? Eu vou ter que... Não, ela não. Então tá, vamos lá então. Não, pode falando que eu reproduzo. Ela está te dando os parabéns pela palestra, ela achou maravilhosa. Pode ir lá. Obrigado. Você disse que leu vários livros do século XIX para poder se inspirar na sua obra. Ela disse que assim, você leu vários livros do século XIX para poder se inspirar na sua obra. Existe algum livro ou um autor específico que mais te inspirou? Existe algum livro ou autor específico do século XIX que serviu como maior inspiração para você? Não vou dizer, porque assim, meu grande autor, né, do século XIX é o Machado de Assis, né? Para mim é o maior escritor do mundo, não conheço nenhum melhor do que o Machado. Mas assim, essas releituras elas foram com um objetivo um pouco mais dirigido de captar o ambiente paisagístico, digamos assim, da cidade. E aí, por exemplo, alguns livros do José de Alencar, alguns romances até pouco conhecidos, né, que tratam desse Rio de Janeiro mais quase semi-rural, né, que não o centro urbano, que o Machado ele tem muito foco no centro urbano, né, do Rio de Janeiro. Helena tem um pouco isso, é um pouco afastado, tem um pouco afastado da cidade. Uma outra obra, passagem dele, se passa nos chamados subúrbios da época, que não tinha nada a ver com trem exatamente, mas justamente eram essas áreas de chácara, áreas mais semi-rurais, né? Mas eu acho que talvez aquele que tenha me trazido mais imagens tenha sido José de Alencar, porque aí ele tem alguns desses romances, até dos menos conhecidos dele, não me lembro exatamente agora qual especificamente, mas que fala, inclusive, dessa área da cidade, né? Desse pedaço da cidade. A Pata da Gazela, talvez? Oi? A Pata da Gazela, talvez? Não, Pata da Gazela não. Eu me lembrar é da... Meu Deus, esqueci. A Viuvinha. Acho que Reencarnação. Reencarnação, acho que tem. E tem os outros, que são justamente esses romances que se passam no Rio de Janeiro, mas que não são os famosos. Sim. Não é A Pata da Gazela, não é o Sila, não é a Senhora. São justamente esses outros romances ambientados no Rio que não têm... Eu não estou conseguindo lembrar agora, depois eu tenho que... Não, aí tem Diva, tem A Pata da Gazela, tem Encarnação, tem... Lucila, você já falou que não é, né? Também agora não me vem os outros nomes. Pois eu teria que sair daqui. Tem 5 minutos? 5 minutos? Não, 5 minutos até fala do Andaraí, sim. 5 minutos é um deles. Isso aí. Mas é muito curtinho. Mas é um outro que tem uma cena muito coisa na Floresta da Tijuca, com um cavalo, tem uma mulher que é muito empoderada, né, para usar o vocabulário contemporâneo, e aí um rapaz que se apaixona por ela, mas ela despreza inicialmente, e ela está andando a cavalo. Eu esqueci, esse romance se passa todo nessa região, que ela chamava do Andaraí Grande, né, que corresponde a Tijuca, justamente Caxambi, essa área toda, né, que era muito florestada ainda, né? Mas eu perdi agora, esqueci o nome do romance. Não tem problema, não. Mas fica a referência que o José de Alencar foi um dos que mais me contribuiu para essa visão, né? Fora os livros dos historiadores, né?
também são importantes, né? Certo. Mais alguém agradeceu? Nada, eu que agradeço. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Nenhum comentário sobre... Não? Beth, não? Bom, então deixa eu... Ninguém mesmo? Posso virar o computador? Porque aqui tem toda uma preocupação de não desmontar aqui o que está sendo feito aqui. Só um minutinho, peraí. Eu vou voltar aqui. Só ver qual foi o lado que eu virei. Foi para cá. Provavelmente vai ficar aí, vamos ver. Você já vai ver. Isso. Voltando aqui. Bom, eu queria, assim, agradecer, moça, primeiro pela sua generosidade, porque eu acho que... eu estou até colocando aqui para... Pronto, foi. As obras de José de Alencar, que eu fiquei curioso para a gente poder só mencionar. Se eu conseguisse abrir sem sair, aí eu até... Iracema, Senhora, Guarani, Lucila, 5 minutos, Ubirajara, Viuvinha, Tio, Diva, Sertanejo, Gaúcho, Diva, A Pata da Gazela, Encarnação, Guerra dos Mascates, O Tronco do Ipê, As Minas de Prata, Demônio Familiar, Sonhos do Ouro, Alfarrábio... Sonhos do Ouro. Sonhos do Ouro. Isso. Sonhos do Ouro. Pronto. Que a curiosidade não adianta, depois eu ia te mandar uma mensagem para lembrar qual era. Bom, Sonhos do Ouro. Eu te agradeço assim, imensamente a gentileza, a verdadeira aula. Nós estávamos conversando com a turma de Teoria da Literatura esses dias sobre a construção poética, eu até trabalhando com eles o Corvo, do Edgar Allan Poe, né? Aquele estudo que ele tem para comprovar como que tudo é preparado antes e não mera inspiração, né? Ele deixa bem claro isso, e a gente estava falando sobre isso. Você falou do Machado de Assis, nós trabalhamos semestre passado todos os romances do Machado de Assis. Então, todos os romances, fizemos análise de diversos também do período do naturalismo, mas os romances do Machado de Assis esquartejamos todos, né? Então, quando você falou, também acho que Machado de Assis é um escritor fabuloso, uma coisa assustadora, né? É assustadora mesmo. Vou pegar emprestada a frase do Villa-Lobos, né? Se ele tivesse nascido fora do Brasil, seria um gênio para o mundo. E aí, para nós, ele acabou sendo apenas para nós amantes apenas entre aspas, né? Da literatura, porque o Machado de Assis é um monstro, é uma coisa que... Né? E o mais curioso é pensarmos naquele momento nascer aquele gênio aqui no Brasil, né? Isso que eu acho. Pois é, esse aqui é o absurdo, né? Porque nenhuma literatura da América Latina tem um nome dessa altura, nessa época. Foi muito bem depois que foram aparecer os primeiros, né? E a gente já tinha, depois do Machado, muita gente grande, né? O próprio Lima Barreto é um outro nome, né? Que a gente vai estar trabalhando. A gente está trabalhando agora no Lima Barreto, eles estão fazendo a leitura do Lima Barreto nesse semestre agora. Então, agradeço você assim, imensamente a sua gentileza. Tá? Deixo portas abertas para que no futuro, quem sabe, presencialmente você esteja aqui conosco, né, batendo um papo. E me coloco à disposição também se você precisar de alguma coisa. Essa aula, como eu disse, vamos colocar gravada, e aí os alunos que não puderam assistir, eles vão poder assistir depois. E muitas vezes até eu mando para o palestrante autorizando, a gente até coloca na TV UCP, porque aí fica de projeção para que qualquer pessoa que acesse o canal da TV UCP possa assistir. Né? Você já está autorizado aqui por mim, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Queria também agradecer, eu, na verdade, aqui devo agradecer a oportunidade de falar, sempre importante para qualquer autor, né? E pela sua gentileza, as perguntas foram extremamente pertinentes, eu pude falar demais até sobre o livro, não que eu não quisesse falar, mas assim, eu pude, então, desenvolver bem, acho que de mandar... as coisas fundamentais todas foram ditas, graças às suas perguntas. Agradeço, então, a todos pelo tempo, pela oportunidade. Tá ótimo. Deixa eu parar, então, a gravação, tá? Eu agradeço, assim, imensamente. Então, desse modo, a gente encerra. E aí,
assim que tiver a gravação, que demora um pouquinho para baixar, eu mando até para você, para deixar guardado, se você quiser. No eu não tenho mais rede social. Já tive um tempo, mas... Eu também não tenho. Então, assim, eu não vou poder, como se diz, compartilhar, né? Mas você consegue ver ou ficar guardado para você? Consigo consigo guardar. Aí você consegue guardar e depois, de fato, a gente colocando na TV UCP, aí fica aberto no YouTube para todo mundo assistir. Ótimo, excelente. Tá? Porque aí podem assistir no momento que for necessário e as pessoas conseguem ver com o título de expoente da literatura. Tá bom? Se você olhar lá, tem o do Torres, tem o da Ana Maria Machado, que eu mencionei, tem do professor Atahualpa, que ele fez. Estou falando das últimas, né? Tem da Teolinda Gerson, a escritora de Lisboa. Conheço até. Isso, a Teolinda, ela esteve aqui conosco na UCP, quando ela veio ao Brasil, e nós fizemos... Ela é muito amiga do Torres também. Sim, o Torres que a trouxe aqui, inclusive, com a pandemia, ela estando lá de Lisboa, ela falou conosco, estando de lá, né? Então, sempre muito gentil, né? Muito obrigado. Deixa eu parar aqui a gravação para